Meus amigos, lutar contra o crime organizado, que a gente sabe que se instalou há muito tempo dentro do Congresso Nacional, é complicado, é difícil. O problema agora é lutar contra esse crime organizado que atravessou a esplanada dos ministérios e se instalou no Supremo Tribunal Federal. Eu estou contando isso para chamar a tua atenção para o problema que nós estamos vivendo no Amapá em relação ao afastamento do prefeito Dr. Antônio Furlan e o afastamento do vice-prefeito Mário Neto. Deixa eu te contar, antes de tudo, uma história que rolou em Brasília durante o primeiro mandato da gestão do Alcolumbre, quando foi pela primeira vez presidente do Congresso Nacional. Lá atrás, na época em que o Bolsonaro foi eleito presidente da República, ele assumiu a mesa diretora. Descobriram em seguida que um assessor do Alcolumbre, eu vou citando nomes aqui, porque isto aqui está publicado na revista Veja, Paulo Boldens, ele contratou mulheres pobres da periferia de Brasília, várias mulheres, com salários que variavam entre 4 e 14 mil reais, como assessores do gabinete do presidente da mesa diretora, senador Alcolumbre. O problema é que o Paulo Boldens descontava do salário dessas mulheres cerca de 70% a 90% do valor que elas recebiam. Ficavam com uma mixaria, o grosso do dinheiro entrava no gabinete da mesa diretora do Senado Federal. Isso foi noticiado no Brasil inteiro. A Justiça do Rio Grande do Sul, a Justiça Federal, encampou a história, entrou com uma ação na Justiça. O Paulo Boldens, assessor do senador Alcolumbre, assumiu que de fato acontecia essa rachadinha dentro do gabinete, com contratações fantasmas, como eu disse aqui, e um rombo no erário, que isso é dinheiro público. E ficou acertado que haveria um acordo de não persecução penal. Aí acabou a investigação e ficou então definido que esse dinheiro seria reposto, seria devolvido para os cofres da União. Agora, recentemente, segundo a Veja, o Tribunal de Justiça pediu o processo no Supremo Tribunal Federal, porque, afinal de contas, estava envolvido aí na ação um réu que era o Alcolumbre, que era presidente da mesa. E, para a surpresa de ninguém, o Supremo Tribunal Federal informou para a Justiça Federal do Rio Grande do Sul que o processo sumiu no sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal, misteriosamente. Então, fica exatamente a pergunta: escafedeu-se como? Desapareceu por quê? Né? Então, fica difícil até para o juiz notificar o Paulo Boldens dessa situação para verificar se foi devolvido o dinheiro para a União ou não, porque o processo sumiu do sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Ele virou réu em ação, Paulo Boldens e o Alcolumbre, mas agora, com o sumiço do processo do sistema eletrônico do STF, o eminente senador Alcolumbre e o seu assessor Paulo Boldens não cometeram crime de improbidade administrativa. É o que está dizendo, não fraudaram o erário. Olha as coisas como estão acontecendo de maneira escandalosa em Brasília. O senador voltou a ter a imagem imaculada. Estou te contando essa história para te contar uma outra em seguida. O caso do afastamento do vice-prefeito Mário Neto. Descobre-se agora, depois de termos acesso ao relatório da Polícia Federal, que foi encaminhado em primeiro lugar ao ministro Flávio Dino, ele encaminhou esse relatório para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para receber o parecer, naturalmente, do Paulo Gonet. E nesse relatório que a gente está mostrando aqui para você, a Polícia Federal pedia quebra de sigilos bancário e fiscal e afastamento do prefeito Dr. Furlan, da secretária de Saúde, do dono da empresa Santa Rita Engenharia, que é quem ainda está construindo a obra, sem ter paralisado a obra, do Hospital Municipal de Macapá. Quanto ao vice-prefeito Mário Neto, a Polícia Federal apenas pedia que houvesse a quebra do sigilo bancário e fiscal e telemático dele.
Foi para o parecer da PGR, esse relatório da polícia. Quando voltou já modificado. O Procurador-Geral da República decidiu determinar não apenas o afastamento do prefeito, mas também do vice, que não constava no relatório da Polícia Federal. Por que é que houve essa decisão estranha de incluir o Mário Neto sem que houvesse o pedido da Polícia Federal para isso, ficando essa suspeita de que existe manipulação nesse processo. Essa suspeita sempre existiu. Né? Quem antecipou essa informação foi a revista Piauí. E a gente está apenas tratando da situação aqui. Afastaram para quê? Para botar o interino que está lá cometendo uma série de gafes e bobagens? E aí eu questiono, para finalizar este comentário, o seguinte problema. E lembrando que no ano passado, o irmão do senador Alcolumbre, o Alberto, que é conselheiro da Amprev, de onde foram desviados, eu diria, 400 milhões de reais para aplicar num banco falido, como é o caso do Master, ele esteve em São Paulo, se alguém lembra disso, conduzindo uma mala por R$500 mil, e essa mala foi apreendida pela polícia do estado de São Paulo. Ele não soube explicar a origem do dinheiro e a mala está lá até hoje no estado de São Paulo. O Alberto ele publicou nas suas redes sociais que o Furlan seria preso. E eu não duvido nada que isso tudo possa acontecer diante do que a gente está contando, das manipulações, das articulações espúrias que vem acontecendo em Brasília, para não permitir que o prefeito Dr. Furlan, ex-prefeito, né, e agora pré-candidato ao governo do estado, concorra nas eleições. Vão mover céus e terras nesse sentido. Inclusive com a ameaça de prender o prefeito e tirá-lo da disputa. É a realidade que a gente vive, infelizmente, neste pequeno estado do Amapá. Ou a gente muda isso com o nosso voto agora no mês de outubro, ou nós vamos continuar na dependência desses senhores que estão engravatados e mandando no poder em conluio com altas autoridades do Poder Supremo de Brasília.